Fala, friends! Deu play no vídeo, te convido até o final para vermos conjuntos numéricos. Lembrando, vou falar dos naturais, inteiros, racionais, irracionais, englobando os reais, sem corte, vídeo sem edição, diretaço, e vem comigo até o final. Começando pelos números naturais. Lembrando, se o número é natural, ele está englobado nos reais, perfeito? Então ele é inteiro, ele é racional e ele é real. Reparem que o irracional ele está isolado e vamos falar dele daqui a pouco. Curió, como você guardava na sua época de colégio? Quais são os números naturais? Eu pensava assim, são os números que eu uso naturalmente. Eu abro minha mochila e falo, opa, esqueci o caderno, ou seja, 0, não tenho caderno. Opa, trouxe 1, trouxe 2, trouxe 3, eu não falava trouxe 1,5. Pegou? Então, números naturais, 0, 1, 2, 3, não englobam os negativos, não engloba números com vírgula, tá? Curió, peguei a visão dos naturais. E o que quer dizer esse símbolozinho? Muito cuidado. Quando vem esse asterisco aqui, ele quer dizer não nulo. Ah, então são os naturais, todos eles, excluindo 0. Exatamente isso. Então, naturais, você vai fazer o quê? 1, 2, 3 são os naturais não nulos, excluindo 0. Curió, já entendi os naturais. Cumpre sua missão. Fala agora dos inteiros. Vou dar o delete aqui. Os naturais já foram. E inteiros. Vamos nessa. Bolinha aqui, números inteiros. Inteiros, ele engloba todos os naturais, como nós podemos ver já aqui, ó. E também os números negativos. Como assim, Curió? Colocando uma reta real aqui, ó. Eu tenho 0, tenho 1, e tenho simétrico a ele, menos 1. Tenho 2 e tenho menos 2. Tenho 3 e também tenho menos 3. Logo aqui você está vendo na reta real marcados os números inteiros. Lembrando, veio o símbolo assim, pediu para você colocar os números inteiros, você coloca pontinho, pontinho, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Curió, e aqui também vale, caso venha o Z maiúsculo com asterisco? Exatamente. Aqui não inclui o 0. Logo, você faria o quê? Menos 2, menos 1, 1, 2, e aí segue sem colocar o 0. Mas tem alguns detalhes que eu quero trazer para você. Tem os inteiros não negativos. Curió, como seriam os inteiros não negativos? Opa, é o Zzinho com mais. Inteiros não negativos, por quê? Porque ele inclui o 0 e vai avançando, crescendo, perfeito? E Curió, se eu quisesse incluir os zeros, aqui são os inteiros não negativos. Se você quisesse falar inteiros positivos, aí você colocaria o mais e o asterisco. Ah, peguei, Curió. Porque aí ele elimina o 0. Exatamente. Aqui ficaria 1, 2, 3, reticência. Então, esse também vale para os negativos, tá? Então, se eu pedir para você inteiros não positivos, é o Z com menos. O que acontece? Pega o menos 3, menos 2, menos 1 e também pega o 0. Se eu pedir os inteiros negativos, não tem o 0. Aí ganho o asterisco e fica o quê? Menos 3, menos 2, menos 1. Pegou até aí? Dá o print, vou dar o delete e vamos falar de números racionais. Lembrando, muito importante você saber intervalos, tá? Se eu perguntar para você aqui, ó, quais os naturais no intervalo. Olha o NEC tá aqui, hein? Quais os naturais no intervalo? Aí te dou esse intervalo aqui, ó. X pertence, aí te dou esse intervalo aberto em menos 3 até 4 fechado. Friends, o que é isso daqui? Colchete para fora, a bolinha está aberta, não inclui o menos 3, só valores a partir dele. Colchete para dentro, na direção do número, a bolinha está fechada, inclui o 4. Então é importante você saber disso. Quais seriam os naturais nesse intervalo? Natural, eu daria como resposta 0, 1, 2, 3 e 4. Essa é a resposta.
Curió, mas se pedisse, nesse mesmo intervalo aqui que nós desenhamos, quais os inteiros nesse intervalo? Se a pergunta fosse essa, como eu iria responder? Inteiros, você pega o menos 3? Não. Cochete para fora aberto. Começa no menos 2, vem crescendo até o 4, incluindo ele. E aqui está a resposta. Pegou? Então, botei esse néctar aí para você pegar a visão. Quando se tratar de intervalos, é interessante desenhar a reta real. Perfeito? Vou dar o delete e vamos falar de números racionais. Curió, qual é o bizu para números racionais? Sempre que falar para você números racionais, é o Q maiúsculo, símbolo, né? E tem um bizu. Anota aí. Todo número racional eu posso escrever em forma de fração. Curió, mentira. Te digo verdade. Posso escrever em forma de fração. Lembrando, não pode o zero no denominador. Mas, Curió, quais números eu posso escrever em forma de fração? Os naturais. Curió, natural eu posso escrever em forma de fração? Sim, o número 2 não é natural? Aqui, ó, 2 sobre 1. Número natural, escrito em forma de fração. Os inteiros, pode ver, ó, que eu estou englobando aqui, ó. Os inteiros está sendo englobado pelos racionais. Então, dá um exemplo, Curió, aqui, ó, menos 3. Menos 3 sobre 1 é um número inteiro. Dá outro exemplo aí, Curió. Aqui, ó, 6 sobre 2 vai dar 3. E aí, os números... O zero também pode. 0 sobre 5 aqui, ó, escrito em forma de fração. É o zero, é um número inteiro. Tá? Mais um número que pode ser escrito em forma de fração. Os números decimais. Os números têm vírgula, isso mesmo. Dá um exemplo, Curió. Aqui, ó, 2,3. Eu posso escrever 23 sobre 10. Quer mais um? Aqui, ó, 0,01. Pode ser 1 sobre 2 casas após a vírgula, 1 sobre 100. Então, os decimais também entram em forma de fração, logo são racionais. Agora, um exemplo que eu quero muito que você saiba são as dízimas periódicas. Dízimas periódicas. O que é isso, Curió? Primeiro, toda dízima periódica ela pode ser escrita em forma de fração, logo é um número racional. Então, a dica que eu dou para você, a dízima periódica, tá? É uma dízima que tende ao infinito com repetição de algarismos. Sempre que você vê com repetição de algarismos 3 ou mais vezes, você pode escrever em forma de fração. Eu tenho um vídeo só de dízima periódica, procura aí dízima periódica e você vai entender. Sempre que tiver uma dízima, o que é isso? Um número tendendo ao infinito, onde há repetições de algarismo, você pode escrever em forma de fração. Vou te dar o bizu para esses dois, mas depois vê o vídeo. Aqui, ó, quem se repete não é o 4, ele vai para o numerador. Quantos algarismos se repete? Só um, só o 4. Então, no denominador, só o 9. Quer saber o porquê? Já sabe. Confere o vídeo. Ah, Curió, peguei, ó, é o 23 se repete. Ele vai para o numerador. Exatamente. No denominador, 1, 2. Logo, 2 noves. E aí você já pegou o bizu, néctar supremo de quê? De números racionais. Agora eu quero entrar no detalhe do número irracional. Dá o print aí e lembra, se os racionais são todos os números que você pode colocar em forma de fração, logo os irracionais é a negação dele. Então vou colocar aqui para você, como eu prometi o vídeo sem cortes, irracionais. Racional passa para a forma de fração, irracional não. Então, quais são os números irracionais? Já vou começar, ó, um exemplo. Pi, 3,14, 13, trananana. Resumindo, não há repetição de algarismos. É uma dízima não periódica. Ah, Curió. Então, 0,431, tananã, não tem repetição. Ambos são dízimas? Sim, são dízimas que tendem ao infinito. Só que sem repetição. Logo, dízima não periódica. Se é uma dízima não periódica, não há repetição, eu não consigo escrever em forma de fração. Então, números irracionais, você vai anotar. Não posso escrever em forma de fração. Não posso escrever em forma de fração. Quais são
as dízimas periódicas em forma de fração. Não pode ser a negação. Pegou? Bizu, hein? O π é um número irracional, tá? 0,4312 dízimas não periódicas são números irracionais. Lembrando que reais, curioso, quem são os números reais? Engloba todos esses valores, sendo racional ou não. Um exemplo de racional também é raiz quadrada de 3. Coloca na sua calculadora e dá Enter. Raiz quadrada de 3 é um número irracional. Por quê, curioso? Porque quando você colocar na calculadora e der Enter, vai ter um fim. Só que na verdade é pontinho, pontinho, pontinho. É uma dízima não periódica, sem repetições de algarismos. Lembrando que os reais englobam todos eles, tá? Mas tenha cuidado numa coisa. Se eu perguntar para você que se raiz cúbica de menos 8 é irracional racional, tenha cuidado, tá? Porque raiz cúbica de menos 8 é o mesmo que raiz cúbica de menos 2 ao cubo. E quando eu mando leg, leg, tome, tome, tenho como resposta menos 2, que é um número inteiro, que é um número real, que é um número racional. Pegou? Então não é porque tem raiz que vai ser irracional. Tem raiz quadrada exata? Racional. Raiz cúbica do número negativo existe? Sim. Sempre que o índice for ímpar, existe sim e tem resposta. Friends, esse é o vídeo de conjuntos numéricos para você. Lembrando, chegou até aqui, comenta a senha. A senha é leg leg real e comenta aí que eu quero ver seu comentário. Quer estudar comigo no curso completo de matemática para Enem, concursos, para aprender do zero ao topo? Vem na descrição, clica e vem com o método Curió. Agora dá o print que o quadro é seu. Valeu, friend!